Olá pessoal, Alípio Dias por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode sair de uma situação de endividado para investidor. Talvez você tenha assistido vários vídeos no YouTube, procurado conteúdo e até, percebido que você ainda não é um investidor, né? Pelo contrário, talvez você tenha dívidas a pagar, assim como a maioria dos brasileiros, e isso tem te atrapalhado. Então eu vou te mostrar como que você pode migrar desse cenário de endividado para investidor, tá? Vou te mostrar um passo a passo que eu separei aqui para vocês. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá bom? Qual que é o passo número 1, tá? Para você sair das dívidas? Entender as suas dívidas. Esse é o primeiro passo que você deve fazer. Você precisa entender exatamente quanto você deve e para quem você deve. Acho que não só isso, tá? Você precisa entender também os fatores que te levaram a essa dívida. Tá? Então, por que você tem uma dívida de cartão de crédito? Por que você tem uma dívida de financiamento de um veículo? Se essa compra foi importante para você? Se isso tem te gerado resultados? Tá? Não pense em dívida assim, por exemplo, o seu financiamento imobiliário, que você está pagando é uma dívida a longo prazo. Essa é uma dívida controlada. As dívidas que eu me refiro aqui são dívidas que saíram do seu controle, que você de fato esteja devendo. Por exemplo, está com a fatura do cartão de crédito em atraso, está com parcela do imóvel em atraso, alguma compra que você realizou e também não fez o pagamento. É esse tipo de dívida, tá? Então, o primeiro passo número 1 e importantíssimo, não negligencie isso, tá? É conhecer as suas dívidas. Quais são as dívidas que você tem? Aí você vai planilhar tudo isso, tá? Então, eu já te convido aqui a pegar papel e caneta e escrever isso. Quais são as dívidas? Qual o prazo dessa dívida? O valor de parcela que eventualmente você tem a pagar e está em atraso, quais são as taxas de juros que tem nessa dívida. Esse mapeamento é importante para que você possa tomar as decisões em qual dívida atacar primeiro. Tá? Então, você precisa levantar as dívidas, os juros e prazos. E o mais importante nessa primeira etapa, nesse primeiro passo, é a conscientização. Tá? É entender, então, qual que é o tamanho da dívida que você tem, por mais que possa parecer assustador, que você possa ali ficar até surpreso, poxa, eu não sabia que eu tinha todo esse endividamento. Essa é uma etapa essencial para você começar a planejar uma saída desse vermelho que está na tua carteira, tá? Ou na tua conta corrente. Beleza, passo 1 concluído. Mapeamos tudo, colocamos uma planilha, já sei o quanto eu devo, para quem eu devo e quais as taxas de juros embutidas nesse meu endividamento. Então a gente vai para o passo número 2. Passo número 2 é buscar estratégias para liquidar essas dívidas, tá? Talvez você não tenha condições de liquidar elas de imediato. Então você precisa entender qual que é o teu fluxo de caixa hoje. Por isso é importante você também fazer um mapeamento das entradas que você tem, dos pagamentos que você realiza. Será que a gente tem uma sobra de caixa ali para começar a renegociar essas dívidas? Porque isso é importante. Imagina que você tem uma dívida do cartão de crédito. Não basta simplesmente você chegar até o banco e falar, quero renegociar meu cartão, mas com uma parcela que você não tenha condições de pagar. Na verdade, você só empurrou para frente essa dívida. Então você precisa ter um fluxo de caixa positivo para que você possa honrar com essas dívidas, nem que seja pequeno, tá? Nem que sobre 50, 100 reais ali do seu caixa para você efetuar o pagamento do cartão, tá? Então a gente vai buscar estratégias para quitar essas dívidas, tá? Algumas que eu vou citar aqui para vocês, a gente pode começar a renegociar com os bancos aquelas que têm juros maiores, tá? E de repente até trocar por parcelas de juros menores. Por exemplo, imagina que você é funcionário público e você tem uma dívida no cartão de crédito que tem um alto juros. Será que não seria interessante a gente trocar essa dívida por um crédito consignado de repente? Porque você vai diminuir o juro a ser pago, vai sobrar um fôlego aí para você conseguir efetuar o pagamento, tá? Então você precisa definir alguma estratégia de renegociação de dívidas. Só que só a renegociação não é suficiente para o passo 2, tá? Talvez algo muito importante, ou uma decisão importante a ser tomada agora, é cortar despesas e também buscar aumentar sua renda, tá? Então, você lembra que eu comentei que é importante você conhecer a tua atual situação? Quanto recurso entra para você e quanto sai? Quanto você gasta? Você mapear isso. Eu sei que é trabalhoso, mas é importante fazer. Mas quando você mapear, você vai encontrar gastos supérfluos ali que você tem.
Olha, não estou dizendo aqui para você cortar o cafezinho, o pão francês ou uma cervejinha do final de semana, não é isso. Mas se você avaliar, talvez você vai perceber que você está almoçando muito tempo fora de casa, que isso representa o alto gasto aí no seu orçamento, tá? Ou que você tem demasiadamente gastado dinheiro com lazer. Será que você precisa sair 4, 5 finais de semana durante o mês? Talvez reduzir isso para 2 ou para 1. Talvez só nesse momento, né? Enquanto você tem dívidas e precisa sair dessa situação. Então é um sacrifício que você tem que fazer agora para regularizar a tua situação e sair dessa posição de devedor para investidor, tá? Outra coisa é avaliar a possibilidade de ter ganhos adicionais, né? Aumentar a sua renda. Eu acho que aqui a gente resolve duas coisas, né? Eu falei de sair no final de semana, mas será que de repente trabalhar no final de semana também pode ser algo que você pode estar aprendendo uma outra atividade também, ganhando recursos para acelerar esse processo de liquidação das suas dívidas e também gastando menos, né? Quanto mais você trabalha, menos tempo você tem também para gastar. Ó, mais uma vez, eu quero destacar aqui que eu não estou falando que você não possa ter uma vida de lazer, de ter um momento com a sua família ou de outros gastos supérfluos, tá? Pelo contrário, é importante você ter um equilíbrio na vida. Mas nesse momento em que o foco é liquidar as dívidas, fazer um grande esforço para liquidar o quanto antes, eu acho que é muito válido, tá? Passo número 3. Depois que você mapeou suas dívidas, encontrou estratégias de liquidar elas através de renegociação com bancos, diminuindo os custos que você tem com algo supérfluo e aumentando a sua renda, aí a gente passa também para um momento de construção de uma reserva de emergência. E aqui também tem um passo de conscientização, porque você pode avaliar que talvez você tenha se endividado por não ter uma reserva de emergência. Por isso que é importante você construir a sua, tá? Essa reserva de emergência, geralmente ela é constituída de 3 a 6 meses do seu custo de vida, tá? Você pode ter uma reserva de emergência até maior ou menor, aí depender da sua condição, tá? Mas geralmente é isso que a gente sugere. Se você tem um emprego estável, de repente 3 meses pode ser uma reserva mais do que suficiente, tá? Agora, se você é autônomo, aí eu aconselho você a aumentar essa reserva, né? De 6 meses a 1 ano, a depender. Mas também depende do seu momento de vida, né? Se você é solteiro, se você é casado, depender da sua idade, tá? Tudo isso é importante para você definir qual que vai ser a reserva de emergência ou o tamanho dela que você vai construir, tá? Beleza, feito isso, olha só, acabamos de organizar. Já estamos saindo do momento de endividado e indo para uma nova etapa, para uma etapa de investidor, que ela só se dá a partir do momento que você consegue guardar dinheiros, né? Então, como que você vai fazer essa etapa, tá? Entramos agora no momento de investir que estamos começando. Ó, perceba que a reserva de emergência eu não considerei como investimento, tá? A gente vai entrar agora em novas classes de investimento, como renda variável, fundos imobiliários, ações, que vai exigir também maior conhecimento. E aí aqui no meu canal tem bastante vídeo sobre isso, te aconselho a dar uma olhada por aqui, sobre outras classes de ativos que você pode conhecer também. E aí começar a de fato investir, tá? Quando você vai investir, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, definir seus objetivos. O que você está investindo esse dinheiro, tá? O que você quer fazer com esse recurso? Você quer fazer uma viagem com a sua família? Você quer comprar um novo veículo? Você quer trocar de residência? Você quer só guardar para sua aposentadoria? Então ter isso definido é muito importante. Depois disso, você vai escolher os seus investimentos baseado no seu perfil de investidor, tá? Você vai procurar os produtos que são adequados a esse seu plano ou esse seu objetivo inicial que foi traçado. E comece pequeno, tá? Você não precisa começar muito grande. Hoje, por exemplo, uma cota de um fundo imobiliário, com R$10 é possível comprar, tá? Ah, quero comprar criptomoedas, então você consegue também. Quero comprar ações, com muito pouco recurso você já consegue montar uma carteira diversificada. É possível, tá? Não fique imaginando que isso é coisa de grande investidor, não. Até mesmo investimento internacional, tá? Hoje, com pouco recurso, o mercado evoluiu bastante e você consegue ter acesso normalmente a esses produtos de investimento, tá? Te aconselho também a realizar um processo de educação financeira contínua. Então sempre vai melhorando, sempre vai aumentando os seus controles, para que uma vez que você saiu desse cenário de dívida, você nunca mais volte, né? Então, depois que você saiu desse cenário em que provavelmente até te atrapalhava,
Você ficava preocupado com dívidas, isso atrapalha até no seu trabalho, atrapalha no seu processo criativo. Talvez você esteja ganhando até menos por conta dessas dívidas, tá? E aí depois de organizado isso e saído dessa etapa da vida, a gente tem que fazer o máximo de esforço também para não voltar para lá, né? Agora eu quero ser um investidor, aumentar meus investimentos, criar renda passiva, criar investimentos que me retornem mais recursos para que eu possa investir cada vez mais. Então é importante ter essa etapa, tá? Então, quero também aqui te dar algumas dicas finais para você que vai começar a fazer esse processo que eu mencionei, tá? Primeiro, persistência e paciência. A gente não vai sair do momento de endividado para investidor de um mês para o outro. Então você vai desenhar um planejamento. Poxa, olha, eu coloquei as minhas dívidas numa planilha, já validei aqui com o banco que eu vou fazer e pelo meu planejamento, talvez seja 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, que eu vou sair desse processo. E tudo bem, é isso aí. Agora a etapa é cumprir esse planejamento. Mas na minha opinião, você deu um passo muito grande, que foi de identificar suas dívidas e criar um planejamento para sair de fato desse cenário. Então, tenha persistência e paciência, tá? Essa é uma jornada que vai exigir isso de você. Não desanime se você tem obstáculos, que se seja necessário a renegociar mais uma vez essas dívidas, se talvez o planejamento tenha dado errado e você precisa aumentar ainda mais a sua renda. Não desista, persista, tá? O pequeno passo, ele vai te aproximar dos grandes passos que você vai dar. Seja também disciplinado e não esqueça que o futuro financeiro está nas suas mãos, tá? Então, ninguém vai te ajudar nesse processo, ninguém vai sentar contigo e fazer esse planejamento. É importante que você assuma isso na sua vida e tenha esse cuidado, tá? Eu acho que isso vai te ajudar a crescer tanto pessoalmente quanto financeiramente, ter esse cuidado com o teu planejamento financeiro. Eu tenho certeza que lá no íntimo, quando você imaginar o porquê que você se tornou um endividado, você vai perceber que foi falta de organização, talvez foi um passo que você deu maior que a perna, foi uma compra no momento em que você não precisava, foi uma compra que você realizou de maneira impulsiva. Então tudo isso é importante para que você não volte para esse cenário então de endividado, tá? Pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa os comentários aqui para mim, deixa o like aqui também se esse vídeo foi válido para você, compartilha com um colega que você acha que está endividado e comenta aqui, se você já foi endividado um dia, o que você fez para sair desse cenário? Ou se você ainda está, qual que é a sua real situação, tá? De repente você pode também me mandar um e-mail, tá? Eu posso te ajudar a auxiliar a construir um planejamento para que você possa sair desse momento, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo.